Na noite de quarta-feira, aconteceu em Nova York o encontro Entre Fronteiras, com a presença da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Representando a TV 247, falei sobre como Donald Trump utiliza os imigrantes como bode expiatório, mas não só. Mas aqui eu sinto que também está acontecendo um outro fenômeno, que a imigração ela é usada por Donald Trump também como cortina de fumaça. Então, se a coisa está ruim para o Trump, ele volta a falar de imigração. E ele endurece mais na imigração. Isso tem vários motivos. Primeiro, porque é algo que choca as pessoas, a forma desumana com que vem sendo tratados os imigrantes. Mas também porque quando a gente olha as pesquisas de opinião, quando você pergunta para a população americana entre tópicos, economia, educação, saúde, a popularidade do Trump está embaixo em todas, mas na imigração é onde está um pouquinho melhor. Então, ainda tem uma massa de pessoas apoiando. Vamos pensar o que estava acontecendo na quarta-feira passada. Do que a gente estava falando na quarta-feira passada? A gente, se você ligasse a TV, abrisse o jornal, não estava se falando de imigração. Estava falando do Elon Musk, esse era o grande tema da semana, que estava batendo em Donald Trump por conta da Big Beautiful Bill, que é a grande lei que o Donald Trump quer passar, que nada mais é do que um pacote legislativo que vai tirar 13 milhões de americanos do Medicaid, do plano de saúde de programa federal, vai cortar programa de habitação e tem ali cortes fiscais que beneficiam sobretudo os mais ricos, ou seja, uma proposta bem pouco popular, inclusive para a base dele, para a base eleitoral do Donald Trump. Então, para ele, estava sendo uma situação péssima. E aí, o que acontece 2 dias depois? O ICE chega com aquela operação super militarizada, com dezenas de oficiais, carro blindado, numa comunidade com mais de 80% latina na região sul de Los Angeles, em Paramount, e vira o estopim para isso tudo que a gente vem vivendo nos últimos dias. Ou seja, ele usa da imigração para mudar o tema. De repente, ninguém mais está falando do Elon Musk. A Big Beautiful Bill virou assunto do passado. Você liga a televisão, só está falando de manifestações em Los Angeles, agora está se espalhando, Nova York, teve em Houston, em Atlanta, Filadélfia, enfim, no país inteiro. E isso, obviamente, está colocando quem na situação de perigo, os imigrantes. Ressaltei também o perigo que correm os brasileiros mais vulneráveis no país. A gente está falando de 38 mil brasileiros que estão com ordem de deportação. Isso eram números de novembro do ano passado, então pode ter variado um pouquinho. Esses são os que estão em perigo imediato, porque são esses brasileiros que o ICE pode ir atrás. Só que esses brasileiros podem morar, os que têm a ordem de deportação podem morar com uma esposa, um marido, um filho, um outro parente que também está aqui de forma indocumentada e eles vão ser pegos juntos. Essa é a mudança de política do governo Trump em relação ao governo Biden. Então, enfim, é um cenário onde eu escuto muita gente falando vai passar, ele só está querendo aqui no começo criar uma situação, não vai ser tão ruim quanto o Biden, quanto o Obama, os números nem são tão diferentes assim. Sempre escuto, acho que todo mundo escuta isso, e eu acho que assim, sem querer criar a previsão do caos, eu não acho que vai melhorar. Eu acho que inclusive vai piorar porque ele usa isso como ferramenta de cortina de fumaça. A ministra Macaé Evaristo, que teve agenda intensa no país com imigrantes, ouviu e trouxe informações. Ela concedeu também uma entrevista breve ao 247. Perguntei a ela se o governo brasileiro avalia reverter a medida de Jair Bolsonaro adotada em 2020, que possibilitou a volta dos voos com deportados para o Brasil. Em 2006, durante o primeiro governo Lula, esses voos tinham sido proibidos. O que a gente tem como política no Brasil, do ponto de vista das relações internacionais, é tentar incidir para que se atente à garantia dos direitos da população migrante. A gente tem tratados sobre isso, nem todos os países são signatários desses tratados, mas a gente incide e precisa estabelecer o diálogo. Qual que é a nossa preocupação no momento? Alguns países que entraram num nível alto demais de tensionamento,
muitos dos seus cidadãos estão sendo encaminhados para presídios, que as pessoas nem sabem onde essas pessoas estão. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento de mediar. Quer dizer, o nosso entendimento é que as pessoas elas poderiam ter a possibilidade de escolher se querem ir, se querem ficar, mas nós também temos uma responsabilidade quando a gente pensa que essa pessoa pode ser encaminhada para uma prisão num país que não é o Brasil. A gente não, as crianças, nesse processo, elas podem se perder. Então, a gente precisa ter assim, uma capacidade, né, nesse momento, de ter tranquilidade, de apostar no diálogo para construir as melhores condições para os cidadãos brasileiros. Perguntei também sobre a articulação internacional e o que o Brasil tem feito na procura de uma resposta conjunta aos abusos e violações de direitos humanos por parte do governo Donald Trump. Um diálogo com esses demais países latino-americanos para pensar em algum tipo de resposta conjunta? O Brasil sempre tem um bom diálogo, ele tem um bom diálogo na América Latina e no Caribe, mas a gente precisa compreender também que os países estão se sentindo bastante ameaçados nessa correlação de forças. Então, eu acho que a gente precisa primeiro também dar tempo para que seja possível construir os fóruns nos lugares necessários. Isso é um ponto importante. Essa agenda especificamente é uma agenda que não é tocada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ela é uma agenda que ela é conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Nós estamos produzindo níveis de aproximação, tanto com o México quanto com a Colômbia, no sentido da gente pensar as políticas de acolhimento, porque essa é a nossa tarefa quanto ao Ministério dos Direitos Humanos. Que políticas que podem ser mais efetivas para acolher essas pessoas. E com preocupações, porque também a gente tem preocupação com o número de pessoas que não estão sendo deportadas, mas estão sendo presas, né? Então, todas essas questões, elas são novas na proporção em que estão acontecendo e demanda da gente uma grande capacidade de diálogo. Nós temos tentado buscar essa aproximação do ponto de vista do acolhimento e o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é conhecido pela sua capacidade de diálogo, de articulação, tem feito também esse trabalho, olhando assim com muito cuidado essa questão. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.